criou expectativa de que o tratamento dele não envolvia disciplina. A gente está nessa série que trata sobre o tratamento de Deus. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. E até o final desse culto, eu espero que você tenha uma resposta para essa pergunta. A pergunta é: você já foi escavado por Deus? Eu achei essa imagem muito sugestiva. Uma escavadeira. Uma escavadeira. E o tratamento de Deus envolve isso também. A gente ser tratado nas profundezas da nossa alma. E eu queria refletir junto com você na palavra de Deus. Mas antes, eu queria saber de você. Você já viu alguém que começou a sua caminhada de fé muito bem, feliz, mas que quando chegaram as tribulações, os problemas, essa pessoa, diante das situações difíceis, ela acabou esfriando, talvez até abandonando a fé. Ou não chegou a esse extremo de abandonar a fé, mas espiritualmente falando, elas já jogaram a toalha. Elas simplesmente não têm aquela mesma intensidade, não têm mais aquela mesma paixão. Ela realmente acabou perdendo aquele amor por Jesus que ela tinha em outro momento. Por que que existem pessoas que começaram tão bem e desistiram? Você já parou para pensar? Por quê? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. E aí vamos ler juntos Marcos capítulo 4. Essa parábola é muito conhecida por todos vocês, eu tenho certeza. A palavra de Deus diz assim: novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Estava conversando em uma das reuniões com os voluntários da igreja, e a gente conversou um pouco sobre isso. Todos nós estamos envolvidos em um trabalho espiritual. E nós precisamos estar em constante consagração, em constante intercessão. Nós estamos em uma guerra espiritual. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então a nossa arma, a palavra de Deus e a oração, nós não podemos abrir mão disso. E todos nós que servimos aqui, nós temos que estar em oração. E uma das direções que eu dou para os voluntários é o quê? Mesmo que você não seja do ministério de intercessão, você precisa estar em oração. Repreendendo todo espírito contrário ao Espírito Santo de Deus nesse lugar. Repreendendo todo tipo de dispersão. Porque enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, pode ser que a sua mente esteja focando em algum problema lá fora. Existem coisas que podem querer te dispersar e tirar de você esse privilégio de ter a semente da palavra de Deus germinada no seu coração.
É o que ele está dizendo aqui. A semente foi lançada, só que antes mesmo dela penetrar no solo, os pássaros vieram e comeram. Presta atenção nisso. Talvez muitas pessoas começaram bem e depois se tornaram vacilantes na sua fé, porque a sementinha passou a ser negligenciada, passou a ser roubada pelos passarinhos da dispersão. Amém? Aí ele continua e diz assim: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Quem é da agricultura aqui sabe. O milho, quando o chão está muito molhado, que você faz a cova, coloca os carocinhos de milho lá, em 5, 6 dias o milho está nascido. Agora, se você plantar ele a 1 palmo de profundidade, ele vai demorar um pouco mais para sair, não é? Então essa terra era rasa, então rapidamente a semente, ela brotou. Agora olha aqui o verso 6. Mas quando saiu o sol, o que é que representa o sol aqui? As tribulações, os problemas. É quando nós somos contrariados, porque a gente queria que acontecesse de um jeito e não aconteceu do jeito que a gente queria, na hora que a gente queria, com quem a gente queria. Então, vieram as tribulações, ou seja, o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram. Por quê? Porque elas não tinham raízes profundas. A terra era rasa. Aí eu queria pular alguns versículos e ler a partir do verso 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Logo abandonam. Isso aqui é muito tremendo. Talvez isso aqui justifique o porquê que pessoas começam tão bem e não terminam tão bem. Por que pessoas começaram em um primeiro amor extravagante, mas no caminho desistiram? Vamos usar essa parábola de Jesus. A parábola diz que o semeador saiu a semear. Será que o problema estava no semeador? O semeador é quem está lançando a semente, é quem está pregando a palavra. Porque a semente aqui é a palavra de Deus. O problema não estava no semeador. Será que o problema estava na semente? A palavra de Deus, ela não volta vazia, meu irmão. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela é afiada como uma espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de separar a alma do espírito. Ela é forte, ela é poderosa. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não vai passar. O problema não está na semente, meu irmão. Ué, se o problema não está no semeador, se o problema não está na semente, o problema é o sol. Você acha que o problema é o sol? Vamos refletir? O sol é só para mim? Ou o sol é só para você? Ou o sol é para todo mundo? Todo mundo tem tribulações. O problema é que a gente acha que só nós temos problemas. Especialmente quando a gente vê aquele crente cheio de fé, que vai passando pela prova, dando glória a Deus. A gente olha e diz, como é que pode? Ele não está vendo o que está acontecendo nesse mundo doido? Mesmo sabendo de tudo que é tribulação nesse mundo, o cara ainda é feliz?
Cara desse não tem problema. Só eu mesmo que tenho problema. Será que o sol só nasceu para você? Quem pensa assim se acha muito, né? Não. O problema não está no semeador, o problema não está na semente, o problema não está no sol, o problema está onde? O que é que era raso? O solo. Nosso coração. Sabe, queridos, a terra rasa, nesse caso, precisa ser tratada. Precisa desse tratamento de Deus. O problema estava no solo. E aqui eu quero perguntar para você. Você já foi escavado por Deus? Qual é o problema? Diga assim comigo. Superficialidade. Superficialidade. O crente isopor, ele só flutua. O crente isopor, ele nunca vai conseguir se beneficiar ou contemplar as profundezas. Porque ele se conforma com a superficialidade. Você está no oceano, você tem a opção de ficar só nadando na superfície da água. Ou você pode mergulhar fundo para contemplar o que está nas profundezas. Só quem se permite ser tratado por Deus pode viver o extravagante do Senhor aqui na terra. E aqui eu quero conversar com vocês sobre características de pessoas superficiais. Porque quando nós conversamos sobre isso, eu creio que o Espírito Santo ele vai trazendo starts, insights, revelações que vão nos permitir a fazer diferente daqui para frente. Então, uma primeira característica de quem não consegue receber o melhor de Deus por causa da superficialidade é porque esse tipo de gente prioriza o conforto. Deus não é contra o conforto. Mas o que a gente não pode é abrir mão de Deus em prol do conforto. Esses dias eu tenho passado por um tratamento dentário. Eu passei muito tempo sem ir ao dentista. E eu estou precisando fazer alguns servicinhos nos meus dentes. E é tão gostoso. Eu fico assim, mas só na expectativa. Está chegando o dia de ir para o dentista. Eu amo aquelas zoadinhas. Quem é que gosta aqui? É confortável demais, não é? Passar 2 horas sentado numa cadeira com a boca aberta e o dentista perguntando, está doendo? Tá... É muito gostoso, é ou não é, gente? Seja honesto. Claro que não, meu irmão. Mas é necessário. E por que eu abro mão do conforto hoje? Porque eu não quero daqui a 5, 10 anos estar com os dentes tudo podre. Vamos falar no bom português. Podres. Não vou querer estar banguelo. Falando com os irmãos. Porque está com mau hálito. Porque não cuidou dos dentes. Então eu abro mão do conforto agora para desfrutar de um conforto adiado. Para que lá na frente eu possa continuar desfrutando dos meus dentes. E quem gosta de churrasco sabe como os dentes são importantes. Brincadeiras à parte, querido. Quem quer viver na superficialidade nunca vai abrir mão do conforto. Isso é uma característica de pessoas superficiais. E quando eu falo conforto, é inevitável a gente se lembrar de que nós vivemos a era do entretenimento. As pessoas sempre buscando
os prazeres e o conforto da mesmice. Isso é uma realidade. Estava na reunião do nosso escritório esses dias, e lá nós somos 10 pessoas na equipe jurídica. Somos 5 advogados e 5 estagiários. E aí a gente compartilhando lá as experiências e tudo. E aí o meu irmão, que é advogado também, ele disse assim, pois é, hoje na internet a gente vê essas pessoas aí, advogado, você quer faturar 1 milhão por mês? Advogado, você quer ter bons clientes? Então, essa geração aí, tudo vende as coisas muito fácil, né? Aí teve um estagiário que disse assim, sabe como é que a gente faz para ganhar 1 milhão por mês como advogado? É muito simples. É só arrastar para cima. Porque tudo agora é esse arrasta para cima. E a galera fica maravilhada com isso. E sabe o que é que a galera faz? Arrasta para cima. O problema é que só faz isso. Porque é muito confortável você viver uma ilusão arrastando para cima, achando que não vai ter que roer o osso hoje para comer um filé amanhã. Entende? Então a realidade é essa. Que a superficialidade ela é uma consequência da zona de conforto. Isso é fato. Pessoas que não querem estar em nenhuma situação difícil, nenhuma situação que vai causar constrangimento, essas pessoas, elas não vão ser tratadas por Deus. Elas sequer se permitem ser tratadas por Deus. Por exemplo, passar vergonha falando de Jesus. Eu era um. Eu retardei a minha escolha por Jesus porque eu teria que abrir mão de coisas boas. Só que eu não tinha revelação que eu iria abrir mão de coisas boas para me apropriar de coisas ainda melhores. Então a gente fica protelando. Não abre mão da zona de conforto. Então pessoas rasas, pessoas superficiais, elas priorizam sim o conforto. Amém? Ou amém? Quer ver um exemplo aqui muito sério, dolorido para alguns talvez. Imagina aquela jovem, mas não imagina muito não, que é para você não pecar, tá certo? Imagina aquela jovem da barriguinha chapada, tipo a minha assim. Né, Artuzão? E essa jovem acaba se relacionando com alguém, tem conhecimento que engravidou. E aí ela olha assim para a barriguinha. Oh, meu Jesus. E agora? Vou ter que abrir mão dessa barriguinha? Porque eu vou engravidar. Aí o que é que ela faz? Não abre mão do conforto e simplesmente aborta. Ou ela olha e diz, ter responsabilidade com o filho? Tá louco? Jamais. Eu quero aproveitar a vida. Aí faz o quê? Aborta. Prioriza o conforto. Prioriza o conforto. Quer ver outro exemplo? Eu sou cristão, eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura. Eu sei que a grande comissão é uma ordenança de Jesus para todo cristão. E de fazer discípulos das nações. Mas sabe de uma coisa? É tão desconfortável ter que ficar ouvindo gente, ter que ficar cuidando de pessoas. Eu não quero isso para a minha vida, não. Aí vive um cristianismo medíocre e superficial. Isso é uma realidade, queridos. A gente não precisa fazer cara de espanto, não. Porque isso é real. Está aí. Não é à toa que a gente vive uma época que o percentual de cristãos no nosso Brasil é muito maior do que de não cristãos. E qual é o nível de influência do atual cristianismo na nossa geração? Pessoas rasas, superficiais. Segunda característica de pessoa rasa é controlado pelas circunstâncias. Eu vou para a igreja, porque está tudo bem. Está tudo bem, eu estou com Deus. Deus é bom.
Mas na hora que vem um problema, na hora que vem a tempestade, a primeira pessoa que ela se rebela é contra Deus. Você já viu aquela pessoa que diz assim, eu não amo mais meu marido? Porque o casamento passou por um probleminha. Aí foi contrariado. Primeiro engano que Satanás lança na mente da pessoa é o quê? Tu não ama mais teu marido. E o pior, que o inocente ou a inocente vai e morde a isca. Aí quando menos espera é mais uma família que nós perdemos para Satanás. Isso é muito sério, queridos. As circunstâncias não podem nos controlar. Pessoas que estavam firmes no Senhor, quando vêm os problemas, começam a murmurar. Se tornam pessoas murmuradoras, pessoas que ficam tristes. Enfim, pessoas superficiais são levadas pelas circunstâncias. Quer ver outra característica? O melindre. A pessoa superficial é melindroso. Fica machucado com tudo e com todos. Pensa assim, rapaz, eu vou passar 3 domingos sem ir para a igreja para ver se alguém sente falta de mim. Pereba, meu Deus do céu. Tu viu? Fulano fez aniversário, nem me convidou. Pereba. Pastor nunca veio tomar um café na minha casa. Quantas vezes você convidou o pastor para ir tomar café na sua casa? Melindroso, pessoas superficiais. Pessoas superficiais. E aí, o que faz? Quais são as razões dessa superficialidade? O que é que gera essa superficialidade? O que é que motiva as pessoas à superficialidade? Dentre muitas, a primeira, para evitar pressão. Evitar pressão. Lembra lá daquele exemplo da pessoa ter a opção de ficar nadando na superfície ou mergulhar profundo? Para você mergulhar profundo, meu irmão, muitos têm medo do que é que vão encontrar. Talvez vai doer no ouvido. Alguém já mergulhou 2, 3 metros de profundidade? Dói ou não dói no ouvido? Aí vai ter que equalizar a pressão do ouvido, fazendo uma força para poder equilibrar a pressão. Dá trabalho, meu amigo. Dá trabalho. Então, muitas pessoas não têm interesse em sair da superficialidade para evitar pressão. Na nossa caminhada, nós vamos ter, sim, pressões, circunstâncias. O maligno, já viu aquela pessoa que diz, rapaz, depois que eu entrei na igreja, parece que as coisas pioraram. A gente vê alguns balançando a cabeça assim, porque isso é fato, queridos. É claro, meu amigo. Se você vivia a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tudo estava bom demais. O problema é que agora as coisas se estreitaram. Então aquilo que você fazia com muito prazer na ignorância, agora você entende que para viver o melhor de Deus, você não pode viver como viveu até aqui. O que te trouxe até aqui não é mais o que vai te levar daqui por diante. E aí você precisa renunciar e abrir mão de coisas que são prazerosas, mas que levam à destruição. Isso é muito sério. Então, pessoas querem ser superficiais para não ter que abrir mão de certas coisas, para evitar a pressão. Por exemplo, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se você se disponibiliza a cuidar de pessoas, os problemas vão vir, não vão? As pessoas vão te ligar. Cara, a nossa vida é assim, ó. Hoje de manhã, o culto aqui foi uma bênção. Uma pessoa aceitou Jesus, a palavra fluiu, foi lindo demais. Nós saímos daqui, fomos almoçar no aniversário de um filho de um irmão. Estávamos no aniversário, todo mundo feliz, alegre. Tivemos, a notícia. Morreu a avó de um amigo nosso. Poxa, cara, que tragédia. Vamos embora. Vamos lá dar o suporte e tal, mas eu tenho já que estar na igreja. Então vamos nos animar de novo no Senhor.
Vamos orar para que nada venha impedir o fluir de Deus e a gente se consagra. Estamos aqui 5 horas da tarde. Quando dá no intervalo do culto, aliás, no final do culto, o irmão chega e diz: pastor, caiu a energia lá do Conexão. Eu estou avisando para o senhor avisar para os irmãos que quando eles saírem, eles não se assustarem lá. Aí na hora que já vem a pressão em cima da gente. Saiu da zona de conforto, poxa. Aí quando eu estou lá, voltou a energia de boa e tal, tudo bem. Aí vem a notícia: Sara morreu, um bebê. É alegria e tristeza. É notícia boa, notícia ruim. A gente está assim, ó, toda hora, oscilante nas emoções, bombardeado, acidente e tal. É um menino que nasce, é uma criança que a gente consagra a Deus, é um discipulado que a gente ora abençoando. Quando menos espera, tem conhecimento que o irmão se afastou, que outro se suicidou. Meu Deus! São muitas situações. E se a gente tiver raso em Deus, meu irmão, querido, a gente vai olhar e vai dizer: eu já tenho muito problema para me preocupar. Eu não quero saber desse negócio de discipular ninguém, de pregar a palavra. Minha vida já tem muita pressão, eu não quero mais pressão para a minha vida, não. Aí vive um cristianismo superficial. É assim ou não é, gente? Outra razão é para encobrir problemas. É uma cobra? Para encobrir problemas. Olha só, Adão estava no paraíso. Todos concordam comigo? Estava lá. Deus ia ter com Adão todos os dias, na viração do dia. Só que chegou uma hora que Adão desobedeceu. Aí Adão olha e diz: cara, eu pisei na bola. Eu vou ter uma conversa com Deus. E Adão vai para Deus e diz: Deus, me perdoe. Eu pisei na bola, falhei, não quero mais isso para a minha vida. E digo mais, eu fui negligente com a minha esposa, eu permiti que a minha esposa comesse do fruto proibido. Eu falhei, me perdoe. Eu quero restaurar minha relação contigo, Deus. Foi assim que Adão fez? Não. Foi o que Adão fez? Se escondeu. O crente superficial, ele não tem interesse em resolver os problemas. Ele simplesmente encobre os problemas. Ei, marido, esposa, deixa eu te dizer uma coisa. Tu quer viver o melhor de Deus na tua casa? Resolva os problemas. Porque tem muita gente que pega a vassoura e bota os problemas para debaixo do tapete. Aí quando chega no momento de tribulação do casal, sabe o que é que acontece? Ao invés deles terem tratado aqueles problemas do passado, eles brigam com esse problema de agora e ainda pega o tapete, levanta com todos aqueles problemas debaixo do tapete, dá um chute assim, bota os problemas tudo para cima e quando menos espera, a casa que era para ser um pedaço do céu se torna um verdadeiro inferno. Porque os problemas não foram resolvidos. Então tem muita gente que não vive o melhor de Deus porque tem uma vida rasa. Não tem interesse em resolver os problemas. Cuidado, meu irmão. A palavra de Deus, ela diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aqueles que a confessam e a abandonam, alcançam misericórdia. Em outro momento, a palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. O problema é que quem é superficial não tem interesse
de confessar os seus pecados. E aí vive um cristianismo medíocre. Isso é muito sério, queridos. O que eu estou compartilhando com vocês aqui são verdades que, se você guardar no seu coração, você vai sim ter sua vida transformada. Isso vai fazer toda a diferença. Então se permita ser tratado, se permita ser escavado por Deus. A terceira razão é exatamente essa, para esconder da realidade, se esconder da realidade. Deixa eu dar um exemplo aqui que não acontece aqui em Itapipoca, muito menos na Paz Church. Um jovem que tem problema com masturbação. E ele tem a experiência com Deus. Às vezes é um casal de namorados que acabaram caindo na fornicação, por exemplo. E essa irmã, ela diz: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Senhor, eu entendi que o meu corpo é templo e santuário do Espírito Santo. Deus, eu sei que eu preciso me guardar para o meu marido, Senhor. Me perdoa. Se sente suja, se sente usada. E aí ela olha e diz: daqui por diante eu vou andar em vitória. Eu não quero mais isso para a minha vida. Passa 2 meses, 3 meses, andando em vitória. Glória a Deus. Só que ela não confessou o pecado dela. Ela não recebeu oração. Ela guardou aquilo, ela escondeu a realidade da fragilidade dela. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ela não se permitiu ter aperfeiçoado na vida dela esse poder de Deus de fazê-la andar em vitória. E aí, com 2, 3 meses, o que é que acontece? Cai de novo. Aí se sente sujo, se sente condenada, se sente um lixo. Eu tenho revelação. Aí o que é que o inimigo faz? Não precisa falar não, você vai dar conta. Você vai andar em vitória. Eles fazem pior. Você vai abrir seu coração para as pessoas? Vai só se expor. Vai que eles começam a falar da tua vida para os outros. Aí ela esconde a realidade dela. Passa mais 2 semanas, 1 mês andando em vitória. Quando menos espera, cai de novo. Aí se torna o ciclo da ferida, sabe? E ela não consegue se aprofundar em Deus. Por quê? Porque tem sido superficial no seu tratamento. Então, meus amados, nós precisamos nos submeter ao tratamento de Deus. E eu quero encerrar com esse terceiro ponto. Não fuja da escavadeira de Deus. Não fuja da escavadeira de Deus. Com todo carinho, se você acha que masturbação não é pecado, eu respeito você. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Com todo carinho, se lá no seu trabalho você precisa mentir para bater suas metas, com todo carinho que eu digo, o pai da mentira é Satanás. Nós precisamos ajustar as nossas vidas. Se nós queremos realmente ter profundidade em Deus, precisamos nos alinhar à palavra de Deus. Não seja apenas um ouvinte, mas seja um praticante. Porque se você for só um ouvinte, você vai enganando a si mesmo e você vai vivendo uma vida cristã superficial. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Aquele Deus que curava os enfermos, que fazia o aleijado andar, que ressuscitava os mortos, é o mesmo Deus de hoje. E por que que isso não tem acontecido na nossa geração? Esses milagres sobrenaturais. Sabe por quê? Por causa do cristianismo superficial que essa geração tem vivido. Eu gosto de pescar. Eu gosto de pescar. Eu gosto de mexer com as abelhas. Eu tenho num terreno ali umas colmeias com abelhas. Eu gosto de mexer com as bichinhas. Imagina se eu passasse 4 horas por dia pescando,
mais 4 horas por dia mexendo com as minhas abelhinhas, passasse o resto do dia todinho namorando com a minha esposa, beijando meus filhos, só fazendo o que eu gosto de fazer. Na minha zona de conforto. Vocês acham que eu daria conta de agradar a Deus? A superficialidade gera isso, sabia? Gera isso. Esses dias eu estava vendo um jovem conversando com outro, e aí ele disse assim, cara, esses dias eu estou até meio ausente do videogame, só estou conseguindo jogar 4 horas por dia. Assim, eu sou meio suspeito para falar, porque eu nunca tive prazer em videogame, gostar de videogame, mas não precisa se entregar, não. Você que gosta de videogame, você acha que é razoável a pessoa passar 4 horas por dia jogando videogame todos os dias? E dizer que não tem tempo para ler a Bíblia, por exemplo? Não tem tempo para cuidar de uma pessoa, por exemplo? Eu falo com muito carinho, eu não consigo alcançar isso. Por isso que eu usei o meu exemplo. Peguei o que eu gosto de fazer. Eu não me vejo passando 4 horas todo dia pescando, por mais que eu goste muito de pescar. Conforto. Então não fuja da escavadeira de Deus. A gente está vivendo um tempo de ser escavado por Deus, porque Deus está nos preparando, na nossa individualidade e como igreja também, para a gente poder ganhar não somente essa cidade para Jesus, mas também os municípios vizinhos. Eu creio que do nosso meio aqui vão sair valentes, guerreiros e guerreiras que vão com ousadia pregar o evangelho aí nas nações. Eu creio nisso. A gente está só começando. Mas é necessário profundidade. É necessário. Nós somos uma igreja que buscamos essa profundidade. Através do discipulado profundo. Pessoas são transformadas aqui no nosso meio. Quantos testemunhos maravilhosos de transformação de vida. Famílias que estavam por um fio. Hoje, são famílias exemplares. Que lindo! Nós vamos fazer isso numa proporção ainda maior. Vocês estão comigo nessa? Mas eu preciso afirmar, não existe vitória sobre os pecados na superficialidade. Não existe. E aqui eu queria encerrar com 3 dicas para você, rapidinho. Primeiro, assuma responsabilidade pelos seus atos. Quando a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é necessário que eu reconheça as minhas fraquezas. Existe uma diferença entre você pedir perdão e você pedir desculpa. Eu acredito que quando o perdão é genuíno, houve arrependimento. Quando é só um pedido de desculpa, com todo carinho, eu respeito quem pensa diferente, mas a sensação que eu tenho é que você está só dizendo assim, ó, me desculpa, Paulo Sérgio. O que é que eu estou dizendo? Cara, eu não reconheço o meu erro, mas tira de mim essa culpa. Me desculpa. Entende? Porque eu não assumi o meu erro. Escuta bem isso aqui. A pandemia chegou. A pandemia foi um sol. Tribulação. Foi ou não foi? Ninguém esperava por essa pandemia. Mas tinha gente que estava preparada para passar por ela. Se você era alguém que sempre gastava o que ganhava e às vezes até mais, quando a pandemia chegou, meu irmão, não queria estar na sua pele, não.
Porque foi difícil. Se a pandemia por si só já foi difícil, imagina a pandemia potencializada pela nossa falta de organização financeira. Então tem gente que até hoje fica justificando uma mediocridade por causa da pandemia. Não, irmão. Assuma o seu erro. Faça diferente daqui para frente. A culpa não é da pandemia. A pandemia aconteceu para todo mundo. E tem gente que na pandemia foi mais fortalecido no seu casamento. Por quê? Enquanto outras pessoas não tinham relacionamento com o marido, porque o marido passava o dia trabalhando, à noite dormindo. A mulher da mesma forma, passava o dia trabalhando, à noite dormindo. Tem casos aí de maridos que passavam o dia trabalhando e a mulher à noite dormindo, porque trabalha na área da saúde, por exemplo, dando plantões. Maridos que são policiais. Enfim. E nunca tinham relacionamento de verdade. Aí veio a pandemia, o que é que aconteceu? Fogo cruzado dentro de casa direto. Porque eles não aprenderam a se relacionar. Mal se encontravam dentro de casa. Aí eu te pergunto, o problema foi a pandemia? Não. O problema foi eu que errei. Não soube desenvolver um casamento à prova de tempestade. Ai, pastor, a culpa é do meu pai. Porque o meu pai nunca me ensinou a ler a Bíblia. Tá, meu filho, mas você pode fazer diferente daqui para frente, não pode? Então para de culpar o teu pai e assume o teu erro. Não, pastor, é porque o meu bisavô era adúltero, o meu avô também foi adúltero, o meu pai foi um tremendo de um adúltero e eu conheci Jesus. E a maldição é daqui para trás, daqui para frente, não sou eu, mas é Cristo em mim, a esperança da glória. Esse tipo de gente parou de dar desculpas, reconheceu que ela poderia fazer diferente. E a partir dali, tudo mudou. Foi maldição até aqui. Daqui por diante, é bênção de geração em geração. Mas o cristão superficial fica sempre lambendo as próprias feridas. Ai, a culpa é do Lula. Ai, a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do prefeito que não presta. A culpa é... Quando, na realidade, o cara está fazendo o melhor que ele pode. E tu fica usando desculpa esfarrapada para perpetuar uma vida medíocre. Isso é sério demais, gente. Você tem tudo para fazer diferente daqui para frente. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você já entregou a sua vida para Jesus. Agora, você precisa ser responsável pelos seus atos. Segunda dica, receba ajuda de outros que amam ao Senhor. Ninguém é uma ilha. Deixa eu dar uma dica para você que ainda não participa de uma célula. Nessa igreja aqui, a gente garante o cuidado e o pastoreio através das células. As células são o coração dessa igreja. Ai, mas na célula é cheio de gente hipócrita. Cabe mais um, meu irmão, bora lá. Ai, mas na célula tem gente que fez coisas erradas. Irmão, você tem consciência do seu currículo? O que é que tem manchado teu currículo até aqui? Deixa de ser besta. Joga essa desculpa esfarrapada para fora e vem ser família com a gente, cara. É nas nossas imperfeições que a gente vai tendo o privilégio de aplicar a palavra de Deus. Esse manual de vida foi deixado para mim e para você, para que a gente pudesse amar uns aos outros, encorajar uns aos outros, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros. Então, nas células, as nossas células são um ambiente propício demais para você engrossar os couros, para você aplicar o que está lá em Mateus 18:15. Se o irmão peca contra ti, vai até ele e resolve. Mas o cristão superficial, ele não quer sair da zona de conforto, ele não quer pagar o preço, então ele se isola.
Ele se isola simplesmente. Olha o que diz Provérbios 13, 20. Não está no telão, mas você pode anotar aí para ler depois. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Com quem tu tem andado? Quem são tuas amizades? Pastor, hoje eu vou arrumar a mulher para casar. Aí, sabe onde é que o irmão foi arrumar uma mulher para casar? Hã? Quem é que dá um chute aí? Na boate. É cheio de mulher para casar na boate, não é? É ou não é? Eu estou falando da boate porque não tem boate aqui em Itapipoca. Pelo menos eu desconheço. Não, querido. Você tem que se aproximar de pessoas que, assim como você, têm riquezas espirituais. Para você fazer trocas de experiências. A última dica. Escolha a obediência, mesmo quando isso implique em sofrimento. Não é fácil. Nunca disseram que seria fácil. O próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso é muito legal. E olha o que diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Sendo que Cristo sofreu na sua carne por nós, armem-se também com o mesmo pensamento e proporção. Sendo que Cristo sofreu na sua carne por nós, armem-se também com o mesmo pensamento e propósito. Pois quem já sofreu na carne venceu o pecado e agrada a Deus. Agora, ele poderá viver o restante da sua vida aqui na terra, na vontade de Deus, e não é mais vencido pelos apetites e desejos da vida natural. Olha como isso é forte. Agora eu vou ler também o que está entre parênteses. Sendo que Cristo sofreu na sua carne por nós, armem-se também com o mesmo pensamento e propósito, pacientemente, preferindo sofrer do que desagradar a Deus. Uau! Quando você renuncia a algo com propósito, você renuncia para ser abençoado. É isso que nós extraímos aqui. Pois quem já sofreu na carne, venceu o pecado e agrada a Deus. E consegue vencer a carne e o mundo. Agora, ele poderá viver o restante da sua vida aqui na terra, na vontade de Deus, e não é mais vencido pelos apetites e desejos da vida natural. Amém, queridos? Então nós precisamos escolher a obediência. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós cumprimos as condições, nós somos abençoados. O que é ser abençoado? Ser autorizado a prosperar. Para toda promessa existe uma condição. Quer ter vida longa? Honra teu pai e tua mãe. Quer que se abram as comportas dos céus? Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Vamos ficar de pé para a gente pensar que está acabando. Pastor, você está sabendo de alguma coisa que está acontecendo na igreja para estar trazendo essa mensagem? Eu não, querido. Essa mensagem é de 2018. Eu preguei essa mensagem aqui já.
é mais um paliativo e um encorajamento para a gente fazer uma avaliação de como tem sido os solos da nossa alma, o solo do nosso coração, para a sementinha que é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo ele está movendo aí dentro de você, trazendo à tona coisas que talvez até você fazia e nem pesava na consciência. Mas aí você começa a entender por que você não é mais abençoado do que você está sendo. Porque talvez tem coisas que você precisa submeter ao tratamento de Deus. E Deus está te empoderando para isso. Deus está te capacitando para isso. E eu queria encerrar com essa frase que eu fiz questão de destacar no telão. Eu vou ler a primeira vez, depois, se fizer sentido para você, eu queria que você lesse junto comigo em voz alta. Nós vamos fazer dessa frase uma declaração de fé. Amém? Deus está levantando uma nova raça de cristãos sérios, mais que vencedores, cheios do Espírito Santo, que vão ganhar o mundo para Jesus. Vamos ler juntos? No 3, 1... só quem concorda em fé com isso, viu? Se você não concorda, não diga não que você vai só atrapalhar. 1, 2, 3. Deus está levantando uma nova raça de cristãos sérios, mais que vencedores, cheios do Espírito Santo, que vão ganhar o mundo para Jesus. Aleluia!